No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus Cristo nos mostra, através desse pequeno versículo, que as aflições elas vão ocorrer. E não depende da nossa vontade. Se você quiser, você vai ter aflição. Se você não quiser, você também vai ter aflição. Porque a Bíblia diz que o sol ele nasce sobre as pessoas justas e sobre as pessoas injustas. E a chuva cai na terra das pessoas boas, assim como também na terra das pessoas ruins. E no Salmo 119, versículo 105, diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Esse salmo, ele nos orienta, ele nos edifica, porque ele demonstra que o mundo jaz em trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo, na verdade, está em trevas. Em que sentido o mundo está em trevas? O mundo está em trevas no sentido espiritual. Em Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça agora do Evangelho, que é a imagem de Cristo. Então, as pessoas estão cegas espiritualmente. E o príncipe desse mundo, diz a palavra de Deus, que é o diabo. Né? Então, ele é um dos responsáveis pela cegueira espiritual de grande parte da humanidade. Mas Jesus nos diz também que ele é a luz do mundo, aquele que o segue não andará nas trevas. E esse texto que nós vamos ler, na verdade é um salmo capítulo 1, ele tem muito a nos dizer a respeito da palavra de Deus. Ele diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Porque será como a árvore plantada junto a ribeiro de muitas águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, o salmista começa dizendo, né, Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, nós podemos entender, através desse texto, que um dos primeiros requisitos para que a pessoa seja feliz, para que o cristão seja feliz, para que o cristão seja, como diz o próprio texto, bem-aventurado, é não se sentar na roda dos escarnecedores, nem pegar conselhos com os ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Isso não significa dizer que você vai se afastar ou sair do mundo, porque todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Isso está falando a respeito de convivência, de relacionamento, que você não deve ter intimidade a tal ponto que venha se corromper através da presença dessas pessoas na sua vida. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E acrescenta o escape. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. O próprio Cristo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. É através da palavra de Deus que o cristão é alicerçado. É através da palavra de Deus que o cristão vai adquirir fé, conforme está em Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O próprio salmista Davi diz assim: guarda no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E Mateus 7:24 diz que todo aquele que ouve essas palavras e as pratica, eu assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceram chuvas, correram rios, assolaram ventos, combateram contra aquela casa, não puderam derribar porque estava edificada sobre a rocha. Então, nós temos que, na verdade, guardar em nossos corações a palavra de Deus para não pecar contra ele. E através da edificação da nossa vida espiritual, através do conhecimento, da prática e da aplicação da palavra de Deus em nossas vidas, nós vamos ser vitoriosos em toda ocasião, circunstância e situação. E ele diz isso: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de muitas águas, a qual dá o seu fruto na estação própria,
e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, ele compara a vida cristã da pessoa que guarda a palavra de Deus, que pratica, que aplica, como a árvore plantada junto a ribeiro de muitas águas, cujas folhas não secam, na estação própria dá o seu fruto. Porque nós vemos que na própria natureza, em muitos momentos, a árvore está viçosa, as folhas verdes, né? E muitos têm até mesmo fruto. Mas tem períodos também de seca, períodos onde nós olhamos para a árvore e pensamos assim, com certeza essa árvore ela vai morrer, o aspecto dela, tudo indica que na verdade aquela árvore está morta, mas quando vem a chuva, aí o que acontece? A Bíblia fala em Ezequiel, onde o rio passar, tudo viverá. Então, essa árvore, a partir do momento que vem a chuva, a partir do momento que há uma mudança no clima, um tempo determinado, aquela árvore começa a florescer. E assim também é a nossa vida. Tudo tem um tempo determinado, assim como ocorre na natureza. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar, enfim. A vida é ciclos. A natureza é ciclos. E muitas vezes a nossa vida ela pode ser também comparada com a natureza. Mas se nós perseverarmos, né? Se nós perseverarmos, como diz a palavra de Deus em Isaías 26:5, né? Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Então, se nós perseverarmos, independente do momento, da circunstância que estivermos vivendo, com certeza nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos prosperar. E vejam bem, prosperar segundo a Bíblia não é adquirir riqueza, prosperar segundo a Bíblia é você ser bem-sucedido. E a partir da vida espiritual, na vida física, na vida espiritual, na vida emocional, enfim, prosperar segundo a Bíblia é você ser bem-sucedido naquilo que você fizer. Não se trata de riquezas. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Em Mateus fala sobre isso, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome não exprimimos demônio, em teu nome não fizemos maravilha. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, muitas vezes nós vemos todo tipo de pessoa dentro da igreja, porque a igreja é uma instituição pública. A igreja, na verdade, é uma instituição onde toda e qualquer pessoa pode entrar e pode professar a sua fé. E muitas vezes as pessoas que estão ali não têm temor, não têm reverência, não têm consideração pelas coisas de Deus. Né? Elas simplesmente estão ali, mas na verdade não tem um compromisso com a palavra de Deus, com a prática da palavra de Deus, ou com a aplicação da palavra de Deus em sua própria vida. E a respeito dessas pessoas que esse texto está falando nesse penúltimo versículo, e no último diz, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o Senhor conhece o seu caminho, o Senhor conhece a sua história. A Bíblia diz que Ele conhece o seu sentar, o seu deitar, o seu levantar. E por causa disso, essa promessa ela se cumpre na vida de todas as pessoas que têm um relacionamento com o Senhor, que tem intimidade, que tem reverência, que tem obediência, que tem submissão, que tem temor, que não são apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então, esse salmo, ele traz ânimo para todos aqueles que procuram viver conforme a palavra de Deus, porque nós sabemos que quando a nossa vida está sob a direção do Espírito Santo de Deus, com certeza tudo aquilo que nós viermos a realizar, nós seremos bem-sucedidos. Irmão, e se não for? A Bíblia fala em Romanos 8:28 que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, que o servem segundo o seu propósito. Mesmo quando isso ocorrer, a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória é essa, a nossa fé. Então, que Deus abençoe a cada irmão e todos os ouvintes da palavra de Deus, e que você venha perseverar, porque a Bíblia diz que o meu justo não retrocederá, mas perseverar, porque se ele retroceder, não se comprar nele a minha alma. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.